Olá, hoje estou aqui recebendo a minha amiga querida Gabi Milele, da linha Bom Coração, Vibrando um Mundo Melhor, para mais uma vez falarmos desses sprays vibracionais feito a partir dos florais de Saint-Germain, óleos essenciais e muitas vibrações maravilhosas que trazem uma eficiência com resultados comprovados. Eu já estou à frente com a linha, representando a linha Bom Coração aqui em Vilhena, na minha clínica, a Clínica Shiatsu, já há 3 anos, quatro Ah, anos, mais. por aí, né, Gabi? Foi E desde realmente, 2019, eu acho, né? e realmente é uma linha assim que eu amo, os pacientes sabem o efeito que tem. E eu convidei a Gabi para a gente falar mais um pouco dessa linha tão especial, Gabi. Conte como está a linha, os efeitos. Eu sei que você também investe muito em pesquisas. Conta para nós como você está e como está a linha Bom Coração. Bibi, que saudade enorme de estar mais uma vez a gente aqui numa live, numa conversa sobre os produtos. Te agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar e falar um pouquinho da linha. Te agradeço por você ser a nossa revendedora há tanto tempo e contribuindo para essa missão de vibrar um mundo melhor, de levar para a casa das pessoas e para as pessoas produtos naturais, mas que contribuem para o autoconhecimento, porque são produtos que eles interferem positivamente na vibração do ambiente que a gente vive. Então, de fora para dentro. Mas ele também é um produto de, além de harmonizar os ambientes, e cada um com a sua função, tem o spray de purificar, de transmutar energias densas, formas de pensamentos negativas, ambientes com muitas críticas pesadas. Quer dizer, a gente tem uma linha. Atualmente, nós temos 7 sprays de ambiente, cada um com a sua função, mas essa nossa proposta de trazer um pedacinho da natureza para a nossa casa, para que a gente tenha mais saúde e bem-estar. Porque a gente toma os florais, a gente faz as nossas terapias, mas é importante também que a gente esteja num ambiente que favoreça a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa clareza, para que a gente tenha sabedoria e que a gente possa empregar o conhecimento que a gente está adquirindo, dos passos que a gente está dando em direção a gente mesmo, para que a gente possa evoluir de uma forma mais leve, mais tranquila, mais amorosa e não com tanto sofrimento e obstáculos. Então, essa linha e a proposta da nossa empresa é harmonizar, é fazer com que a gente durma bem, é mudar a frequência. E também do nosso campo eletroquímico magnético, porque nós somos energia. Isso já tem muita informação no mundo que comprova sobre energia, muitos anos antes até da gente ter nascido, a gente tem isso. Mas o mundo também tem um processo de consciência e de evolução. Então, mas isso tem, como estamos passando por um momento de transição planetária, isso está chegando mais, a informação, e está abrindo mais. Isso fica mais fácil para nós que trabalhamos com terapias, para a gente poder falar de uma forma mais tranquila sobre energia. Então, nós somos um campo eletroquímico magnético. Esse corpo aqui é o corpo físico, é o corpo mais denso. Mas a gente tem o corpo emocional, temos o corpo mental, temos o corpo causal. Então, temos o corpo energético, que a nossa querida Neide Margonari, sintonizadora dos Florais de Saint-Germain, chama de corpos suprafísicos, além do físico. Então, os florais, assim como a acupuntura, a homeopatia e tantas outras técnicas, elas atuam exatamente mandando uma informação por esses corpos, harmonizar para dissolver os bloqueios da nossa personalidade, para dissolver e nos libertar dos traumas, das emoções guardadas e contidas, que muitos disso se transformam em doença. Então, a proposta desses produtos é transformar o nosso campo e o ambiente que a gente está num ambiente
energeticamente elevado para que a gente possa dar esses passos em direção a gente mesmo. Então você faz uma terapia, você toma um floral, mas você vive num ambiente, numa casa, em discórdia, em desarmonia, com brigas, com desentendimento com os filhos, com desentendimento no seu relacionamento amoroso. Então todo aquele esforço que você faz para você mesmo, não, ele é extremamente válido. Mas esses sprays vêm exatamente para contribuir para que essa harmonia possa, inclusive, reverberar nesse ambiente que você vive. E tudo isso faz com que você tenha mais saúde e bem-estar. Porque quando você entra em contato com um produto que tem florais de Saint-Germain, com óleos essenciais, a vibração é elevadíssima. E aí, como são produtos que eles têm uma baixa fixação, porque a proposta é toda vibracional, a gente não atuou com uma fórmula, não colocamos produto sintético. Então, por isso que a gente foi para os estudos. Então, hoje a gente consegue apresentar os estudos dentro da radiestesia. Então, nesse estudo que foi desenvolvido por uma farmacêutica, que a gente até compartilha para quem quer, ela mediu de hora em hora cada um dos nossos sprays e a frequência se manteve inalterada por 10 horas, foi o máximo que nós medimos. Por quê? Você vai borrifar esse spray no ambiente, um ou outro vai durar 1 hora, o aroma, meia hora, vai evaporar, mas a gente fez essa medição no biômetro de Bovise, que é uma ferramenta da radiestesia, junto com o pêndulo, e a gente pôde comprovar, não só com os sprays, assim como a Santa Lavanda. A Santa Lavanda ela colocou no corpo e mediu também de hora em hora por 10 horas nela e mais 5 pessoas da farmácia, e a frequência ficou elevadíssima, inalterada. E é uma colônia que você coloca e daqui a pouco você não sente mais, mas é vibracional. Então, a proposta de estar conversando sobre tudo isso aqui, antes até a gente de trazer um ou outro detalhe sobre cada spray, é para falar da importância de ter um produto que vai elevar a frequência da sua casa e do seu campo, porque você também pode, como é natural, você pode também borrifar, quem não tem nenhum tipo de alergia a um óleo essencial, que é só dar uma olhada na composição, você pode borrifar no seu campo também. Não tem problema nenhum, é um vaporzinho. Então, isso vai ajudar, através do olfato, a entrar em contato com os óleos essenciais, que vai para o sistema límbico e atuar diretamente nas emoções. Exatamente, Gabi, que bom que você tocou nesse assunto, porque quando você falava, eu ia exatamente reforçar esse ponto da pessoa que está num processo terapêutico, que então que ela já está nesse caminho de se trabalhar, seja fazendo uso dos florais, está na terapia, e ter esse produto, esse spray que vai auxiliar também no campo, no ambiente onde ela está, e que aquele ambiente também precisa ser trabalhado, né? E é exatamente isso. E eu sempre recomendo para os meus pacientes que também usem, sabe, as borrifadas no seu campo bioenergético, porque ele tem essa atuação, além do ambiente. Então, esse casamento assim do trabalhar o campo do indivíduo e do ambiente, eu também já é uma recomendação que eu faço desde que eu comecei com esta linha da Bom Coração. Porque, como você bem disse, a pessoa já está no movimento, mas às vezes o ambiente onde ela está, ou as outras pessoas, não estão nesse nível de consciência, ainda estão mantendo os mesmos padrões, e a gente sabe até por relatos, né, de quem usa, por exemplo, o Harmonia, o spray Harmonia, ele é fantástico para isso, para harmonizar. Então, se a queixa, por acaso, é do convívio ali com alguém, seja do cônjuge, ou seja da mãe, com o filho, o spray Harmonia, ele é maravilhoso para trazer esse essa suavidade para a relação e muitas vezes reconstruir de uma outra maneira, de um outro lugar, essas emoções que que acabam sendo vivenciadas nesta casa, né, mais problemáticas. Então, é um recurso também que se estende para os demais da casa. E isso favorece todos, principalmente quem já está nesse processo, porque acaba também sendo facilitado
por o uso desse spray. Então, bem que você disse mesmo, eu ia comentar sobre isso, só estou reforçando. Nossa, excelente a sua colocação. E Bibi, é, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, reverbera e fica nos ambientes. Já tem estudos sobre isso, tanto que hoje a gente tem também, fizemos estudos com a bioeletrografia digital, com a BioEL. A bioeletrografia, que é essa tecnologia russa, ela mede a frequência do nosso campo bioenergético e ela mede, ela tem um aparelhinho chamado Sputnik, que você mede a frequência do ambiente. Gente, Né? E nós fizemos também durante 2 meses os estudos, um terapeuta em Santa Catarina fez, medindo, foram 10 a 12 pessoas toda semana, essas pessoas iam lá e ele fazia, borrifava os sprays e fazia o estudo. Ele registrou esses estudos, deu para gente, né? Foi uma parceria, e, e assim, se a gente tivesse que resumir desse estudo da bioeletrografia digital, porque assim, foram muitos relatórios, mas a gente pegou um de cada um dos produtos, né? Mas eu avaliei todos. Se tivesse que resumir, todos, sem exceção da linha, reduzem o nível de estresse. Todos aumentam a energia da pessoa e reduz o desequilíbrio dos órgãos. Eu avaliei. Então, hoje, muitas doenças que nós temos vêm por conta do estresse. sim, derivativa total, sim. Eles ajudam. E o ambiente, tem aqueles ambientes que a gente entra, não só o ambiente da nossa casa, que a gente entra, que a gente sente o ambiente mais pesado, ou na nossa casa. Por quê? Se você tem uma pessoa deprimida, uma pessoa com vícios, uma pessoa desequilibrada, um ambiente com muita desarmonia, com muita briga, o que que acontece? Esse ambiente, essa energia, ela está no ambiente. Então, esse produto, e principalmente o Harmonia, faz isso, ele vai exatamente dissolver, porque ele é o spray, eu acho esse aqui super completo. Por quê? Ele é cardíaco. Ele tem florais que dissolvem ressentimento, mágoa, ódio, rancor, irritação. Então, ele tem chakra cardíaco puro. Ele trabalha a união, a amizade, o amor, o diálogo amoroso. Ele começa a dissolver. Ele tem a essência leucanta, que ajuda essa ligação energética de mãe com filho. Então, você tem na sua casa dificuldade de relacionamento com os seus filhos, tem que borrifar esse spray no quarto. Tá com dificuldade no relacionamento amoroso, coloca no quarto do casal. Vai fazer uma festa, porque ele tem óleo. Por isso que eu acho que ele é tão completo, porque da mesma forma que ele tem essa parte que dissolve toda a irritabilidade, por exemplo, você vai fazer uma festa, ele tem óleos essenciais que trazem alegria de viver. Ele tem óleos essenciais que atuam como antidepressivo. Então, você vai fazer uma festa, você quer que todo mundo esteja alegre, feliz, unido. Você prepara esse ambiente com esse spray. Não precisa ser só no Natal, um aniversário. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele tem uma construtora, ele é de Belo Horizonte. E aí ele só comprava o Harmonia comigo e eu queria saber por quê. Eu borrifo esse spray antes das minhas reuniões de trabalho. Ele leva para a empresa e antes de uma reunião de brainstorm, ele borrifa. Porque esse spray ele vai facilitar a pessoa se soltar, a união, ao diálogo, um diálogo mais amoroso, um diálogo sem agressividade, porque ele dissolve todo o rancor. Isso. Então ele tem, numa versão corporativa, num ambiente corporativo que tem muita disputa, muita puxada de tapete, ele vai trazer vai dissolver isso. E para dentro de casa, você tem uma dificuldade também com a mãe ou alguma coisa, você pode usar em você. E uma outra questão, ele tem o óleo essencial de gerânio na composição, que é um equilibrador hormonal feminino. Então, ele, para as mulheres, ele atua também como isso. Então, o que, que eu faço? Por exemplo, eu tenho uma adolescente. Adolescente, daquele jeito, né?
Aí eu espero ela ir para a escola. Quando a coisa está muito séria, eu vou no purificação e depois eu entro com harmonia. Mas normalmente eu pego a harmonia, vou lá, borrifo nas coisas dela, nos bichinhos, que ela tem os bichinhos, o travesseiro, na escrivaninha, eu borrifo em tudo. Quando ela chega, ela nem sente o aroma, mas já está energeticamente, o ambiente está todo. E aí o que eu faço? Como eu estou nesse período mais de menopausa, eu deixo um no meu banheiro, eu saio do banho, e eu pego ele, borrifo assim, em mim, como um. Ele só é um vaporzinho. Aí Sim, depois eu vou fazer alguma coisa, se eu for sair de casa, eu posso botar o meu perfuminho pessoal, se eu quiser um, né? Então, ele tem toda essa proposta de harmonizar, de união, amizade, amor. Quarto de casal. Eu tenho uma outra terapeuta que virou uma amiga, e aí é interessante que ela estava iniciando um relacionamento amoroso e tal, e ela levou a harmonia e colocou no quarto. E ela falou assim: o que que você botou? O que que tem nesse spray? Aí eu falei, por quê? Foi uma noite de núpcias, foi. Aí eu achei tão interessante, né? Porque ele tem na proposta dele um óleo essencial que libera medo, que traz alegria de viver. Porque é isso, a gente precisa trabalhar, né? A gente, na vida, a gente tem que dissolver aquilo que nos exatamente. Dissolver a densidade, que eu acho que essa é uma característica de todos os sprays da tua linha, porque eu já falo assim, todo floral já faz isso de uma certa forma com assuntos específicos pela vibração que eles têm, né? São essências vibracionais de altíssimas vibrações. Então, em contato com o nosso campo, esse campo mais denso, e principalmente esse emocional mais denso, ou mental carregado, sobrecarregado ou negativado, que traz essa densidade, dispersar, então, essas gotículas ali com essas elevadas vibrações, e que daí elas se espalham no campo, no nosso e no ambiente. Então, isso também traz essa elevação do campo, e por isso que vem tantos relatos positivos de dizer, eu me sinto bem. Ontem mesmo, a minha paciente ontem, do final da tarde, ela ama o autoestima e vitalidade, ela ama. E ela fala muito bem, ela fala assim, olha, eu me sinto tão bem, ele traz para mim uma força, e ela chegou para mim exatamente porque a questão era bem crônica de autoestima, sabe? E querendo ou não, de todo o processo terapêutico, mas eu tenho certeza que o autoestima e vitalidade colabora muito para essa melhora, para esse novo posicionamento, de como ela está conseguindo se sentir no dia a dia, tem a ver com isso, né? E aí ontem nós ainda conversando sobre a linha, ela ainda ontem mesmo ela levou o purificação, sabe? Levou porque ela ama essa linha, porque ela sente todos esses resultados, né? Mas é por isso, é porque traz essa elevação, é uma excelente ferramenta desse auxílio dos nossos processos aqui. Sobretudo, nós estamos aqui para evolução, para transcendência, para a expansão, para aumentar a nossa vibração, né, a nossa luz interna. Então, esses recursos são sensacionais. Eu estou nessa área das integrativas com esse olhar já há muitos anos. Os florais, então, já desde 2009 que eu atuo com os florais. E saber que existem ferramentas que facilitam o processo. E os meus pacientes, eu sempre falo isso, principalmente no início do processo terapêutico, porque não é fácil fazer o processo terapêutico, né? As pessoas acessam coisas da sua vida, da sua história, de si mesmas, nos lugares mais doloridos e desconstruídos ali. E eu vejo que eles ficam tão felizes quando eu escuto tudo aquilo e eu falo assim: olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não vai fazer esse caminho sozinho. Sabe, Hum. você vai ter muito auxílio. Tem os florais, tem os sprays, o quanto que eles colaboram para suavizar essa densidade, só de você usar, e ainda mais que você já está nesse processo da consciência, então quer dizer, é uma construção que com certeza será facilitada pelo uso de todas essas essências vibracionais, porque nós estamos falando de campos vibracionais, e é exatamente isso que
os teus Sim. sprays, essa linha maravilhosa. Agradecemos muito que você trouxe, que você manifestou isso, concretizou todos os teus estudos de anos, todo o teu conhecimento à frente dos florais, dos óleos essenciais, de toda essa composição, essa alquimia, né, de conseguir criar sinergias que, que tenham eficiência, né? E aí essas pesquisas todas feitas aí ao longo da tua trajetória com a linha só vêm corroborar, comprovar mais uma vez a eficácia daquilo que você se propôs, né? Então é maravilhoso, realmente é um auxílio assim muito bem-vindo. Ah, muito obrigada, Bibi. É verdade, a proposta é toda essa. E você estava falando do campo, né? Porque tudo é informação, né? E tem campos de memória e informação. Então, quando a gente entra com um produto com floral, com óleo essencial, com músicas de alta frequência, que esses produtos foram desenvolvidos com músicas de alta frequência, com reiki, né? Então, são quatro ferramentas terapêuticas, quatro técnicas, quatro práticas integrativas complementares, exatamente para trazer essa completude, né, integração dessas ferramentas para um produto vibracional potente. Eu acho que até por isso que ele dá um resultado tão rápido, por isso que nos estudos consegue medir a frequência não baixa, porque tudo é um campo de informação e de memória. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai limpando, dissolvendo os campos de dor, de sofrimento. Um campo que não precisa mais estar a gente vivendo, porque às vezes você não precisa mais estar naquele padrão, você não precisa mais carregar aquela crença ou aquele campo de informação. Então, os sprays, esses produtos, vêm exatamente ajudar a fazer com que a gente saia daquela vibração e eleve um pouco para a gente poder evoluir, acessar, né, expandir a nossa consciência. E eu ia falar uma outra coisa, você falou do Vitalidade. Ah, voltando do Harmonia também, ele teve dois projetos especiais. Eu não sei se eu já contei uma vez. Uma vez, isso foi na pandemia ainda, o Banco do Brasil Seguros adquiriu um volume elevado e presenteou as funcionárias no Outubro Rosa. Com Ah, que lindo! uma caixa, assim, teve uma campanha de conscientização, foi lindo, foi uma campanha de endomarketing, né? A gente foi contratado por uma agência acho que é evento corporativo e de São Paulo, que tinha a conta do Banco do Brasil, e o Harmonia fez parte desse projeto. E um outro projeto que o Harmonia fez parte foi da Bela Gil, da Baby Bella, aquela caixa que ela fala, Bella Baby Box, que é uma caixa, não sei se ela ainda tem esse projeto, mas foi um projeto que ela teve durante muito tempo, acho que sim. É uma caixa que é um projeto, um bercinho, é, da, parecido com o projeto da Finlândia, e só entrava empresas com produtos naturais para mães e bebês. Então, parte dessas caixas ela doava para mães de baixa renda. Então, com produtos naturais, e essa caixa, quando abria, era um bercinho para recém-nascida, coisa mais linda, um projeto lindo. Uma parte ela comercializava e outra parte era doada. E o Harmonia, ele fez parte, dois produtos nossos fizeram parte desse projeto da Bela Gil. Foi o proteção para o bebê recém-nascido, botar no quartinho, nas roupinhas, nas paredes, nos objetos, né? O recém-nascido, ele é muito sensível, né? E o harmonia, principalmente por conta do floral leucanto, dessa conexão da mãe com o bebê para limpar qualquer coisa que tenha acontecido nessa gestação, qualquer trauma, limpando, dissolvendo essa memória de informação para ter, né, essa conexão com o bebê, e também por ser um antidepressivo e um equilibrador hormonal, porque quando a gente tem bebê, os nossos hormônios ficam muito, né, desregulados até entrar nesse processo. Então, o Harmonia também fez parte desse projeto. Que Foram dois lindo! Que pais maravilha! que o Harmonia fez parte. Então, é um spray que tem esse Sim. viés também, né? Sim, 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 claro, e tem tudo a ver, né? E principalmente porque, que nem você falou no começo, mas é interessante, principalmente na Santa Lavanda, porque como ela já é em formato colônia, as pessoas vão ter a memória de que vai fixar
Porque quando a gente passa o Santa Lavanda, é uma lavanda puríssima ali. Parece que a gente está num campo de lavanda maravilhoso. Mas eu falo isso, olha, ele não tem o fixador, porque ele é um produto totalmente natural. A proposta é essa. Porém, a frequência que ele vai te colocar é que vai permanecer. Então, por mais que daqui a pouco você não fique sentindo o aroma da lavanda, porque tem um tempo ali de volátil do óleo essencial, mas a vibração com certeza vai ser mantida, né? Então, e você contando isso, mais uma vez, o quê? Projetos que priorizam produtos totalmente naturais, veganos e tudo mais, e a sua linha está inserida. Então, isso é um reconhecimento muito importante, né? Porque corrobora o que você diz, é totalmente natural, não tem. E por não ter, por isso que todos podem usar, por isso que faz bem para todo mundo, né? Tanto é que a Santa Lavanda pode ser usada até por crianças e tudo mais, né? A colônia, ela tem uma vibração elevadíssima na radiestesia, no biômetro. Aqui tem uma média de 9.000. Aqui ela bateu 12.000 e foi medida de hora em hora por 10 horas também na frequência. A gente fez teste dermatológico na pele. Quando a gente criou, a gente fez para adulto. Eu, como aromaterapeuta, e sabendo que era um produto natural, comecei a indicar para as crianças, para ajudar a dormir, proteger, para acalmar, tirar a ansiedade, estresse, nervosismo, que são as propriedades dos óleos essenciais. E aí depois eu falei assim, deixa eu checar isso, né? Porque a gente fez tudo com notificado não Anvisa, com teste dermatológico. Aí a gente viu que a gente tinha notificado para adulto, a gente entrou com a notificação também para criança, com teste dermatológico a partir de 3 aninhos na pele. Então ela tem, quando a criança abaixo dessa idade, eu peço para colocar no travesseirinho, na noninha, né? Assim, porque é natural, mas a gente só tem essa recomendação. Então, a Santa Lavanda né? Muito Ela tem, sucesso também. ela tem essa proposta aqui também, né? De É. acalmar e é E um outro spray também, eu já ia falar, um outro spray que é muito maravilhoso é o relaxamento, né? você estava falando você falou alguma coisa, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Você está falando de que eles são suaves, né? Não Aham. testados mais, suaves. Aí eu ia até falar assim, é tão suave, por exemplo, eu tenho várias amigas, e tinha uma amiga assim, muito relacionada aos animais, proteção dos animais. Ela usa o Harmonia no ambiente onde tem os cachorrinhos. Ela me deu feedback, Gabi, nunca incomodou, eu pedi para ela. E o relaxamento, eu não sei o que acontece com os gatos. Eles amam o spray relaxamento. A gente teve mais de 5, 6 relatos que aquele gato que às vezes dorme no quarto do tutor, mas de noite se assustava, fazia barulho ou brincava. E aí os relatos são, né, que os gatos dormem a noite inteira. Aí eu falei assim, já sei, os gatos amam lavanda, porque esse também é um spray que tem como óleo essencial principal a lavanda. Eu tô achando que os gatos gostam de lavanda porque os depoimentos foram incríveis. Então, não incomoda você utilizar esses sprays, é tão suave, é tão Sim. vibracional e é um vaporzinho e que não incomoda os animais, era uma coisa que eu queria devido aos depoimentos que nós tivemos. E esse é o spray que normalmente eu indico somente antes de dormir, porque ele tem a proposta de combater a insônia. É a principal. Então, ele acalma, alivia estresse, ansiedade, mas a proposta é aliviar a insônia. Então, como é que eu indico? Borrifar sobre a roupa de cama, o travesseiro, preparar esse quarto meia horinha antes de você entrar. Pode borrifar no seu campo bioenergético? Pode também, porque é natural. Mas eu peço que faça uso dele diariamente. Porque Uhum. como tem os florais, né, como tem essas práticas integrativas, para que a gente perceba essa mudança, a gente tem que ter uma frequência mínima de 30 dias, todo dia borrifando. Eu nem falo mais 21 dias, eu falo um pouquinho mais.
né? Então, como esses produtos também eles têm aproximadamente 630 borrifados, se você borrifar 7 vezes no seu quarto diariamente, ele vai durar 3 meses. Tem até um numerólogo que trabalha com radiestesia, ele gosta muito que a pessoa crie um processo por 66 dias. É, Aham, estudos. Então, sim. então, esse produto, se a pessoa for usar 2 meses, vai ter uma mudança. E aí, o que, que a gente já teve de relato com relaxamento? Eu tive uma cliente que, sem tomar o floral, Uhum, só borrifando, uhum. ela conseguiu desmamar o Rivotril 6 meses usando esse spray. Cada Olha, corpo é um corpo, cada pessoa tem um processo crônico ou não, que a gente não sabe. Então, por isso que o que funciona para uma pessoa sim. não necessariamente funcionar. E eu tive um depoimento de uma outra empresária que tinha uma questão muito séria de saúde. Ela usou o relaxamento, mas eu passei o floral para ela tomar, o uso oral. Então, ela tomava e esse ela colocava. Ela conseguiu desmamar o Zolpidem com 2 meses, fazendo uso do spray com floral oral. Então, são relatos dos gatinhos que gostam do relaxamento. Eu não indico automóvel, não indico, porque cada pessoa ela tem um campo bioenergético. Se for uma pessoa muito sensível, ele pode trazer um relaxamento e pode tirar a sua atenção, porque a proposta é você relaxar para dormir bem, para ter um sono reparador. Então, é o spray que eu indico no momento que você vai dormir. Ah, você quer dormir de tarde ou você trabalha à noite e você tudo bem. Aí você pode entrar para o seu banho, sair, borrifar ele no seu campo, no seu quarto e dormir. Mas é o produto para dormir. Até porque dura 10 horas, né? Mas então, se você começa colocando o produto à noite, então aquelas 8 horas de sono, ele já vai estar super ativo ali, Uhum. exatamente naquele momento que você está dormindo, né? É isso mesmo, Gabi. E que maravilha, né? Essas pessoas que conseguem, como você disse, a gente sabe a diversidade dos casos, das intensidades, das cronicidades, da história de vida das pessoas. Mas o relato é possível que em alguns casos ele consiga trazer esse desmame de medicações aí que a gente sabe, Com né, acompanhamento que médico, né? Foram com acompanhamento. isso, com acompanhamento médico, mas foram se sentindo bem, conseguiram desmamar e mantiveram ali, conseguiram sair. Ou seja, né, receberam uma outra informação e vibracional, portanto, totalmente natural, e saíram ali de um tarja preta, de algo que também é difícil, pelo estado mesmo, né, mental e emocional que estava. Então, para ver como vai mudando e alterando esse campo como um todo. E isso é muito, muito importante. Gabi, como é bom falar contigo, sempre trazendo a sua alegria, o seu conhecimento, a sua simpatia e a sua boa energia aqui para nós. Agradeço muito, muito mesmo esse nosso bate-papo. Sempre vamos falar mais de bom coração. Em outros encontros, vamos falar de outros da linha. Gabi, só fala aí para quem ainda não conhece quais são os sets sprays da sua linha. Ah, deixa eu pegar aqui a caixinha para facilitar. Purificação, o relaxamento, o proteção, o concentração, o prosperidade, o harmonia e o vitalidade e a santa lavanda. Isso, essa linha maravilhosa aqui, então, que eu represento, que eu uso nos meus atendimentos, para os meus pacientes, nos processos terapêuticos, e que então está disponível também aqui na minha clínica. Isso. Gabi, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade desse nosso encontro aqui para falar de uma coisa tão boa e esse mundo tão caótico, mas como tem coisas boas acontecendo no mundo, né? Aliás, coisas boas é o meu mantra. É É uma verdade! linha, você é tão uma linha porque coisas boas acontecem também, acreditem, né? Existem.
coisas boas acontecendo também o tempo todo no mundo e a gente tem muito mais aqui focar também no que é bom. E a Bom Coração, vibrando o mundo melhor, é uma coisa muito boa que nós temos aí para viver. Tá? Então, meu abraço, minha gratidão, receba e até o próximo bate-papo, Gabi. Muito obrigada, Bibi, muito mesmo. Eu que agradeço. Como diz uma terapeuta amiga, muito agradecida de coração. Que fiquemos todos na luz e até o nosso próximo encontro por aqui nas telinhas, enquanto a gente não se encontra pessoalmente, que esse ano nós temos Verdade. encontro pessoalmente. Verdade. Obrigada. Um beijo, tudo de bom, Beijo. muita luz. Tchau, tchau. Tchau.